desenho do He-Man, quando ele pegava os poderes de Grayskull. Eles nunca... E é curioso, porque eles não conseguiram traduzir o Grayskull, né? Tipo a caveira A criança cinza. não sabia do que era, só falava, né? Perde os poderes de Grace. Aí ele Eu conecta nunca com a assisti He-Man, força mas eu ancestral. Ele conecta com a força da caveira cinza. Olha que legal, que é a ativação dessa consciência superior dele. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal vocês aqui com a gente, porque hoje estamos aqui num clima diferente. Hoje a gente vai parar um pouco, né, colocar um pouquinho do freio na cura e trazer, não deixa de ser cura, né, mas trazer um pouco da alegria, da nostalgia nesse episódio. A gente sentiu esses dias que tem muita coisa acontecendo. Não sei se você aí que tá ouvindo a gente, tá sentindo no campo também. Muita coisa tá acontecendo pra gente ter momentos de integrar, mais espaço para integrar tudo isso que a gente tem acessado de cura. E isso é maravilhoso. Então a gente sentiu de trazer um papo bem leve pra vocês, bem nostálgico, bem gostoso, bem Papo assim em daquelas roda. memórias gostosas que a gente tem da nossa infância e que não deixa de ser profundo, né? E a gente vai aprender com isso, porque o tema é uma nostalgia consciente, ou seja, aquilo que a gente vivenciou, aprendeu, viu, né, viveu na nossa infância, como aquilo nos impactou, né, em termos do que a gente assistia, do que passava na TV, o que a gente fazia. Mas hoje a gente vai focar mais nessa nostalgia do que passava na TV, dos desenhos, das séries, dessas coisas aí. E quais que são as mensagens espirituais Perfeito. por trás desses desenhos que a gente assistia lá atrás e que talvez tenha influenciado quem a gente é hoje. E para esse papo, a gente também teve uma convidada muito especial, que é uma pessoa que viveu com a gente durante um tempo lá no coletivo, que é a Camila Cairon. Seja bem-vinda novamente. Bem-vinda! Gratidão, tô muito feliz de estar aqui, de trazer essa nossa conversa. Já relembrou muitas coisas, né? Foi muito gostoso. A gente até assistiu o desenho hoje, né? Nossa criança. Isso é legal porque a Camila tá passando uns dias aqui com a gente e vamos gravar junto, porque esse é um papo, é desse tipo de papo que a gente se encontra, toma um cacau juntos e troca ideia, né? Isso é muito gostoso e às vezes falta esses momentos. A gente acaba falando, né? Estamos tão envolvidos na espiritualidade, no autoconhecimento, no trabalho, nas coisas que a gente tem que fazer, mas, vamos falar de umas coisinhas mais legais também, assim. Vamos nos divertir um pouco, sabe, aquecer o coração. Trazer mais alegria, mais diversão para sua vida. Uhum. Uma reflexão assim, já pra gente já começar. Se tá difícil, é porque tá faltando diversão. Então traz mais a diversão pra sua vida. E isso eu falo pra vocês que estão nos ouvindo, e pra gente, e pra mim mesma. Pra nós mesmo. Vamos resgatar um pouco da brincadeira. E vamos nessa, né? Vamos Tem lá. muita coisa pra fazer hoje. Fiquem com a gente que vai ser um episódio muito gostoso. De qualquer geração que você seja, eu garanto que vai ser legal demais. Pra começar, a gente vai fazer um brinde aqui com chocolate quente. Tô brincando, um cacauzinho. Cacauzinho da Sátiva. Ô, delícia. Pra trazer esse quentinho no nosso coração, abrir o portal da nossa comunicação pra ela vir de um lugar super genuíno, Amoroso. autêntico, amoroso, pra vocês receberem toda essa frequência aí em casa. E pra quem quer conhecer mais os produtos da Sátiva, o site é sativasuperalimentos.com.br e tem o cupom TRIBEZEN. Usem os cupons. E a Mata também tá sempre com a gente. Mata Superalimentos, né? Da floresta, regeneração da floresta. Eu acho assim que a Mata tem que chegar em mais pontos de venda, mais lugares. Já tá aí, várias pessoas que a gente conhece Gente, já estão. eu amo, sou usando. apaixonada. Sou apaixonada. Já provou, Camila? Bons. Já provei aqui no Tribe Fest. É pra mim. Esse é pra você. Olha isso. Esse é um brinde para os nossos convidados. E você, como uma ótima convidada aqui, também recebe esse presente. Pro pessoal que quiser conhecer mais os produtos da Sátiva também, tem o site Da Mata. Mata.
Da Mata. É mata.bio. Mata.bio. E ainda você ajuda um movimento muito lindo de regeneração da floresta amazônica, de apoio às pequenas comunidades. Então, assim, tá na energia, na frequência nossa aqui. Recomendamos, usa o cupom TribeZen e vamos juntos. E aí na sua tela também, galera, tem, para quem tá nos assistindo, tem um QR Code aí. Ou para quem está nos escutando, pode entrar no links.tribezen.com.br, pode entrar no nosso Instagram, @tribezen, que tem lá no link da bio também, tudo isso que eu vou falar aqui, porque ali tem alguns canais de contato mais próximos com a gente. Se você está se identificando com essa tribo, encontrou pessoal que fala a mesma língua, que está estudando, falando de coisas legais, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que é uma comunidade lá muito legal, você pode fazer parte. Tem também a nossa newsletter, que você pode se inscrever gratuitamente. Toda sexta-feira às 8h08 a gente manda um e-mail tão legal. O que tem nesse e-mail, só? Fala aí. Esse e-mail tem muita coisa massa, tem um artigo muito especial de algo que a gente acessou, que fez a diferença na nossa vida, um artigo escrito assim, direto do nosso coração, ou algum conto que a gente viu e que realmente desperta um lugar ali na gente, através da leitura. Porque hoje em dia eu sinto que cada vez mais é importante a gente trazer esses aspectos humanos para o nosso dia a dia, da leitura, da escrita, de uma comunicação mais consciente, sem pressa, sem ficar acelerando, né? Tem as dicas, tem tudo tem lá, as né? dicas, Receitinhas. receitas. E tem espaço também para você que às vezes tem aí um produto, uma vivência, um livro que você vai lançar, um show que você vai fazer e você às vezes sente que poderia divulgar para uma galera bem massa. A gente hoje tem um banco de mais de 1.000 pessoas nesse meio e é um ponto assim, um lugar muito fértil, porque todas as coisas que a gente faz em casa geralmente lota só através da divulgação desse e-mail. Não só na nossa casa, né? Mas como o Tribe Fest, por exemplo, a gente nem divulgou, né? Aliás, a agenda tem coisas que só acontecem ali. Então, né? se você sentir de divulgar nesse espaço publicitário, entre em contato conosco. Boa, vamos juntos. E aí tem vai falar do retiro, né? O Chave Atma, temos que falar do Temos que falar do nosso retiro. evento desse ano. Um dos eventos desse ano, dia 13, 14 e 15 de junho, a gente vai fazer o nosso retiro Chave Atma. Chave Atma vem de um lugar assim muito genuíno de tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, que é uma caminhada, assim, a gente teve acesso a muitos mestres, muitas pessoas que sentaram aqui conosco para conversar no podcast, muitos tratamentos que a gente fez, muitos retiros que a gente participou ali ativamente ou no backstage. Então, a gente traz um background muito legal dessas experiências e a gente sintetizou em um único retiro para você estar conosco e para ter esse lugar de troca mais próximo, para bater um papo como esse que a gente está batendo aqui no podcast. Esses retiros e essas imersões são espaços super saudáveis para a gente ter trocas mais profundas. É uma oportunidade de você fazer um alinhamento completo do corpo, mente e espírito, fazer um check-up, assim, sair de lá falando assim, agora sim, agora eu posso caminhar, porque eu tenho um plano de ação e essas coisas que eu não estava percebendo antes, agora estão muito claras. Vai ser super legal. E eu até faço um convite, assim, ó, você que às vezes sentiu aí no seu coração quer participar do retiro, eu faço um convite para você de ir lá no um dos primeiros episódios que a gente fez. A gente nem tem muitos episódios em vídeo nos primeiros, mas até mesmo o episódio em áudio. Vai lá, ouve, vê quem que era a Sol e o Lucas lá no comecinho e vê quem a gente é hoje. Eu acho que mais do que falar o que a gente vai fazer é mostrar os nossos resultados, mostrar quem nós nos tornamos a cada processo terapêutico que a gente faz, a cada imersão que a gente faz. Então, isso eu sinto que é mais do que comprovado de que a transformação, ela é ativa, ela é experienciada, ela é praticada. Muito bem. Aí manda recado que a gente faz acontecer. Não precisa nem se preocupar com o link agora. Só entre em contato da forma que você quiser. Então é o seguinte, estamos aqui hoje para falar de nostalgia, de falar das coisas que a gente viveu na nossa infância, principalmente dos desenhos, das coisas que nos influenciaram tanto, porque naquela época era a escola, sofá e a TV. Então a influência foi gigante no que a gente é hoje.
Um adendo. Naquela época, vamos considerar que Isso, aqui a vamos ter gente que tá revelar a com quase idade. 3 gerações diferentes, né, Ká? A gente tava falando Exato. sobre as gerações. E acho até legal se você sentir de trazer sobre essa questão das gerações. Sim, eu queria dar esse adendo aí Vamos ter que falar a nossa mesmo. idade, não tem Vamos jeito. Vamos ter que ter que Tem que entregar a revelar. idade, né? Não adianta. Mas eu fiz uma pesquisa aqui para não passar dados errados, né? Uhum. Porque eu sou da geração X, né? E tem gente aqui que eu sei que geração X é a geração dos seus pais, né? Só que vai lá de 65 até 1980. Ou seja, a minha geração não tinha internet, não tinha TV aberta. E eu brincava na rua. Eu era na rua para a escola, passava em casa, comia, ia para a rua de novo. Era um pouco diferente no interior do Rio Grande do Sul. Aí depois vem a geração Y, que vai então de 1981 até 1996. Que aí já tinha internet nessa época, né? Já tava ali É a minha começando. geração, porque eu sou de 82, para deixar bem claro. É a minha também, eu sou de 90. Então, eu sou de 77. Mas eu peguei essa primeira, assim, pela lista, assim, eu senti que eu peguei muito da TV que veio da geração anterior também. Porque devia estar ainda acontecendo, Tá né? acontecendo, exato. Porque eu lembro quando eu tenho uma irmã com 4 anos de diferença, e aí quando eu comecei a estudar à tarde... Não, desculpa, estudar de manhã, eu já não assistia mais os desenhos que passavam na TV de manhã. Então, aí a vida vai mudando, né? Quando a gente troca de turno na escola. É outra mudança. Mais outra mudança. E por último, né? Daí tem essa geração de transição que fala aqui, que é a YZ, que ela vai de 1997 a 2005. Talvez de filhos, né, de alguns dos nossos ouvintes aqui, porque Perfeito. essas pessoas têm de 19 mais ou menos até 27 anos hoje. E aí tem a geração Z, que vai de 2006 a 2012. Tu vê que até o espaço, o mundo mudou tanto nessa época, que essa geração são só 6 anos. Tá ficando É mais verdade, curto. porque tá acelerado Porque a tá evolução, muito né? acelerado. Olha, a minha geração são muitos anos. Olha aqui, de 65 até... Opa, peraí. De 65 até 80. Nossa, é uma janelona, né? É enorme, É. né? São E aí- 40, não, 75, 25 anos. 15 anos. 15 anos. 15 E anos. depois eles foram diminuindo, né? Aí olha a última aqui, que é a de agora, né? A geração alfa, de 2013 até agora. 9 Certo. anos. Isso é legal, a gente tem aqui Não, 12. espectros distintos, mas não tão distantes, né? A gente viveu mais ou menos algumas coisas que juntos, assim, né? Em algum momento você assistiu coisas que eu assisti e assim por diante. E acredito que você que está nos escutando aí também, se não for muito jovem, vai lembrar de muitos desses desenhos, de coisas que a gente viveu. Se não lembrar também, vai ser bem curioso para você escutar essas histórias. E é legal porque, assim, quando a gente vê ali os ouvintes do Tribe Zen, a gente tem ouvinte a maioria, né? Não vou falar que não tem de outras idades, maioria mas tem 35. dos 25 anos até os 55 anos. A gente tem essa janela, assim, de idade dos nossos ouvintes. Então, pra você que tá ouvindo aí, coloca no comentário qual que é a sua geração aqui, qual que você se identifica com o que a gente falou. Se você tem filhos que faz parte também dessa nova geração, que eu acho que é bem legal. Eu não tenho tantas memórias da minha infância, mas quando a gente propôs fazer isso aqui, já deu uma refrescada boa. E começando, assim, a lembrar de quando que esses desenhos fizeram mais parte do meu dia a dia de forma consciente. Porque às vezes, o que acontecia, né? No meu caso, vocês podem falar de vocês. Naquela época dos anos 90 pro 2000, a sociedade estava num momento assim em que era muito comum o homem estar com um emprego formal, né, um emprego sólido de carreira, que ele tentava escalar, ou uma carreira pública, alguma coisa assim, que é o concurso, né? Os pais sempre falavam, faça concurso, porque eles queriam um negócio estável e longo, bem diferente do que agora. Uma empresa boa, né? Exato. E aí, muito trabalho, filhos em casa.
como que os filhos ficavam bem em casa? Distrai os filhos, vai lá, televisão, joga com os amiguinhos na rua, escola, e esse era o universo, pelo menos na minha, né, na minha época. Então eu me lembro muito disso, de 3 momentos, né, que é os momentos de estar com os amigos, né, no condomínio, no prédio, na rua, jogando, né, que tinha essa coisa que foi legal nessa época, de estar fazendo coisas que não eram tecnológicas, assim, né, eram criativas, eram divertidas, era pé no chão, essas coisas assim. E o momento da escola e o momento de sentar no sofá com a comidinha, com as bolachas, as coisas da época, né? E receber toda aquela informação. Foi assim pra vocês também, não? Pra mim foi um pouco, assim. Eu lembro que até os meus 9 anos, quando meus pais ainda eram casados, era muito essa questão, assim, de brincar com os vizinhos. A gente brincava muito, igual a Camila falou, brincava muito na rua, na pracinha. Ia direto brincar na pracinha, assim, perto de casa, era muito gostoso. Então era muita brincadeira ativa. Eu nem tinha, tipo, muito boneca, mas gostava muito de brincar de bola, de jogos. E aí, quando meus pais se separaram, que minha mãe teve que criar a gente mais sozinha, assim, durante um período longo de tempo, a gente passou a ficar mais em casa também em alguns períodos. E às vezes tinha alguém que olhava a gente. Então, às vezes, a gente assistiu que essa pessoa também gostava de assistir. Tem isso também. Eu para mim foi um pouco diferente, porque eu cresci no interior. Então, a gente estava sempre na rua, ou ia pro sítio, pra fazenda, brincando na casa dos amigos. Então, meus pais também sempre fora, né? Então, eu só ia pra casa pra me alimentar e já voltava pra rua. Ou era de bicicleta, ou era bola, ou era na casa de alguém, ou era... Na verdade, na minha casa, a gente nunca brincava muito, porque a minha mãe não gostava muito de bagunça, de confusão. Então, eu me forçava a ir pra rua mesmo. E o desenho era aquele momento, assim, às vezes, de se alimentar. E aí tinha essa coisa de ter uma TV, às vezes, na cozinha. Eu lembro que uma época… Sim. Era uma TVzinha pequenininha, assim, que tinha na cozinha. Mas senão a gente só tinha uma TV em casa. E era para esses momentos rápidos, assim. Eu não ficava muito tempo na frente, a menos assim, tava chovendo, ou alguma coisa assim que não podia ir pra rua, aí a gente ficava em casa. A gente pensou aqui nesse episódio de falar, né, da nostalgia de vários aspectos, porém é tão rico essa parte dos desenhos e do que a gente assistia na TV que a gente vai navegar mais nesse lugar, nesse episódio, porque senão ia ser 4 horas de episódio, certo? É verdade. E vamos ver por onde a gente começa. Então, dado esse contexto, né, vamos entender, né? Teve momentos que a gente estudou de tarde, e aí tinha o momento dos desenhos de manhã, e na hora do almoço era de lei, né? Sim. E inverteu também, né? Depois, né, vai crescendo, vai estudar de manhã, né? Vai subir na escala. Foi assim também? Sim, mas eu acho que é legal também contextualizar, assim, pelo menos eu acredito que isso deve ser um ponto em comum nosso, mas a gente veio de família muito simples, né? Eu não sei se naquela época já tinha, por exemplo, TV paga, ou pessoas que assinavam canal tipo Sky, essas coisas, não sei se existia já, mas eu lembro que a gente era muito condicionado a assistir o que passava na TV, então aqueles 4 canais, não tinha né? muita opção, era só aquilo que aparecia, era SBT… Acho que era SBT, Cultura, Globo… Manchete. Manchete eu não lembro muito bem. Manchete, É que eu na minha pesquisa lá, falou, a Manchete depois ela acabou. Mas a Manchete foi uma emissora que trouxe, né, bastante desenhos da cultura oriental naquela época, assim. Sim. E a TV aberta, ela veio mais para a geração Y para frente. Antes não tinha mesmo. E depois teve uma questão dos canais de assinatura, Cartoon Network, aí já é um pouquinho mais avançado, mas na nossa época era aqueles 4 canais e o que pegava, né? Porque às vezes ficava tudo chuviscado, tinha aqueles receptor de UHF, VHF, né? Mexe na antena. Mexe na antena, põe bombril. Tem dia que não pega o SBT, aí só pega não sei o quê. Esses canais que não eram tão poderosos como a Globo e o SBT era mais difícil de pegar, né? Às vezes Manchete não pegava. É verdade. Na cidade que eu morei, no interior, quando meus pais eram casados, o Lucas acha um absurdo, porque às vezes ele faz piadinha do Chaves
E eu não sei as coisas que aconteciam no Chaves. Mas eu não pegava. Não tinha como assistir, não pegava. Cara, meu... nós vamos ter que fazer uma maratona de Chaves, então. Olha que legal. E aí, assim, será que... A questão, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Será que aquilo que a gente assistia era realmente saudável, nos estimulava de alguma forma, de uma forma benéfica, nos trazia reflexões, boas lições, bons exemplos? Era um entretenimento saudável ou não? Tinha coisa também que não era tão legal assim. Dizem que muitos desenhos e coisas que passavam na televisão, e eu concordo, hoje seriam cancelados. Hoje não seriam permitidos. Eu concordo com isso, Lucas. Assim, do tempo que eu era criança, eu não lembro de meus pais conversarem sobre essa preocupação do que as crianças estão assistindo. Simplesmente ligava, era de manhã, assistia desenho, era o que tinha. Não se conversava sobre muito isso, né? Não. Não se questionava. Eu vou dar uma pequena pincelada, mas não quero me aprofundar muito nisso, porque a TV aberta, ela era um pouco ousada nessa década de 80, 90, principalmente, porque tinham muitos programas ali em TV aberta que tinham uma ultra sexualização, né? Programa de auditório, essa exploração desse desejo. Mulheres de biquíni e provas de não sei o que, né? De até palco. mesmo os grupos de dança, né? Eu lembro, por exemplo, eu acredito que muita gente aqui ouviu El Chan, né? Pois e El Chan tinha isso. E às vezes a gente ouvia aquilo, nem sabia o que estava significando, mas a gente queria o shortinho do Chan, a gente queria o tamanho. Eu, pelo menos, eu tive o shortinho do Chan, o tamanquinho do Chan. E tipo, cara, aquilo lá não era roupa pra criança. Não, e aí tinha a banheira do Gugu, e por aí vai, que a gente sabe que foi uma época. Eu vivi nessa época que, olha só a nutrição que a criança recebe. Claro que eram alguns momentos específicos, mas nem tanto assim, né? Era domingo à tarde. E era o programa sábado à tarde. Com a família, né? No domingo. Programa da assim, família. O pai e a mãe estavam em casa, ia almoçar na casa da avó. Tava aquela TV lá o tempo inteiro, e aquilo era um desenho animado que tava ali pra família inteira entreter. Não tinha um canal exclusivo de desenho como tem hoje, né? Isso é uma percepção que eu não tinha me atentado ainda, porque às vezes era o que tava passando, né? E aí tá com a família reunida lá, tem a banheira do Gugu rolando. Enfim, né? Mas vamos voltar, que tem essas partes aí que foram desafiadoras, né? Nesse momento, além de que eu vejo que era muito liberado a questão da alimentação ultra industrializada, palatável, né? Muita bolacha, muito biscoitinho, muito docinho, não sei o quê, tudo normal. Foi o que foi e a gente sobreviveu, né? Agora a gente tá fazendo as curas, né? Estamos fazendo as curas aqui, temos que retroceder aqui tudo isso no corpo, né? Liberar tudo isso aí. Mas assim, agora voltando para os desenhos, eu assim, uma coisa que eu me lembro muito, primeiro de tudo, assim, foi a hora do almoço. E a hora do almoço, você não assistiu, mas o Chaves e o Chapolin reinavam nessa época, na horário do almoço. Era chegar na escola com caderninho, mochilinha e Chaves e Chapolin. O que era na hora do almoço pra você? Eu assistia aos Trapalhões. Eu lembro que Trapalhões? Na hora do almoço? Nessa época passava e eu não entendia muito bem, porque eu lembro que eu chegava, eu era muito novinha também, tipo uns 6 anos, chegava da escola e ia assistir, e aí tinha vários episódios repetidos, e aí eu lembro quando minha mãe falava que o Zacarias e o Zacarias, né? O Zacarias e o Mussum já tinham morrido, e eu não entendia, eu falava assim, mas como assim? Eles morreram, eles estão na TV, né? Eu achava que era, tipo, ao vivo. Você assistia Chaves e Chapolin? Eu assistia, mas lá era de tarde. Na hora do almoço, assistia o Jornal do Almoço. Tinha isso também. É verdade, é um pouquinho depois, né? É um pouquinho depois do jornal, né? Depois, quando meu pai ia dormir, eu ficava assistindo Chaves. Eu tô falando isso porque a primeira reflexão que esses dias eu falei, a Sol falou essa coisa engraçada que não conhecia as piadas do Chaves, não conhecia o Chaves, o Chapolin. Eu falei, eu vou te mostrar. A gente colocou uns vídeos pra assistir. Mas assim, é genial. Não podemos tirar, é genial, é maravilhoso. Mas olha,
eu vi muito ali de que eu falei, nossa, cara, tem muita coisa ali de provocação, tem muita coisa que incita essas brincadeiras que são irônicas, muita ironia. Não é um negócio totalmente… Tira sarro. Tira sarro, é muito desse negócio de tirar sarro. Mentira, né? De E mentir. também é da cultura do México, né? Sim. O Chaves, ele é filmado lá, os personagens. Então também trazia aquela cultura de lá. Eu lembro quando eles iam de férias para Acapulco. E tinha umas coisas que eles saíam da vila, né? Então era um contexto de vila. Né? Que as pessoas viviam ali naquele vilarejo. E o Chaves era um menino de rua. Né? Então, aí, como que ficavam ali aquele contexto, né, de brincadeira, de sacanagem, e as piadas, né, e quando escancarado era tudo aquilo, a gente ria muito. É complexo falar de Chaves, porque eu sei que pega no coração. Na nostalgia. Pega no coração, porque todo mundo é apaixonado, todo mundo não, né? Quem viveu essa época e curtiu de fato, como eu, a Cá, assim… tem um carinho muito grande, mas eu convido você a assistir alguns episódios agora, você que teve um despertar, tá mais consciente, entendeu várias coisas aí, e observar o que aquilo tá transmitindo, além da diversão. Então tem coisas que eu falei assim, que tem esse negócio da trapaça, ironia, da provocação, da mentira. Tem muito disso. Eu sei que naquela época é inocente e tal, mas hoje eu olho e falo assim, eu fiquei… eu ainda dou risada, claro, mas é só um adendo. Analisa nesse ponto de vista. Olha a mensagem subliminar, né, que está sendo mostrada ali, Sim. né? E você trazendo sobre essa questão de ser um conteúdo do México ali, daquela região, eu acredito que deve ter regiões ali também que são pobres, que deve ter um contexto parecido com o que está passando ali. E aí, se a gente analisar, talvez, num cenário de que pode ser até uma sátira ou algo que dá uma cutucada ali na sociedade para mostrar que existe esse tipo de coisa, né? Se hoje em dia observar com essa visão, acho que é interessante também, né? Tem muita coisa valiosa ali. Mas não é para criança. E é uma outra coisa, né? Como que a gente recebia tão bem adultos interpretando crianças? Não é curioso? E era tão natural. Eu adorava a Xuxa vestida de criança ali também. É tudo velho, de roupa de criança na escola. É verdade. Interessantíssimo. Mas eu vou trazer um de antes, já que nós estamos trazendo essa aí. Então, né? antes. Que eu curti o Balão Mágico. Olha. E o Balão Mágico eram crianças que cantavam. Era criança mesmo, não era adulto vestido de criança. Mesmo. Não, eles eram crianças, né? E aí também naquela época também tinha um boneco que era o Fofão. Não sei se alguém já viu. Lembra na da época cara do Fofão, eu tive boneco. Que era desenho que passava de manhã também. Fofão, ele é um apresentador, né? E aí depois veio no SBT, daí tinha o Bozo, né? Então Bozo. Tinha umas figuras, assim. Né? Tinha umas figuras, né? Também que… Mas eu acho que da nossa realidade, vamos dizer assim, né? Que era um palhaço. Assim, assiste o filme do Bozo. Você já viu o filme do Bozo? Não. Bingo chama. Eles trocaram o nome pra preservar, né, esse título do Bozo. Mas acho que é uma produção da Apple TV. E conta… aí você vê um negócio por trás que doideira que era aquilo lá. O cara entrava on fire… pra brincar com as crianças, o iscão, não sei o quê. Dá pra ver lá todo o background daquela época, né? Que a gente tá falando de tudo que aconteceu. É bem curioso, bem legal. Você assistiu comigo, não? O Bozo, não? Bingo? Vale a pena. O que era o primeiro apresentador que você viu lá nessa época de palco, assim, que… Agora vamos assistir o desenho, Sérgio Malandro, essas coisas, não? O que é? Sérgio Malandro. Eu lembro do Sérgio Malandro, eu lembro da Xuxa, dos Trapalhões. Eu adorava os filmes da Xuxa com os Trapalhões, adorava os filmes da Xuxa com o Sérgio Malandro. Que olha, era o crossover, né? Foi o primeiro cinema que eu fui, foi pra ver os Trapalhões. Nossa! A Xuxa colocava umas paradas de consciência, né? Era bem, né, alinhado. Sim, por exemplo, aquela música, gente. Ouve qualquer dia aquela música, libera geral. Com esse olhar da consciência, pra vocês verem. Aquela música é uma ativação. Libera geral. Ah, é? Uhum. Uau. Tá bom.
Vou escutar. Legal. O que mais que temos coisas de palco, assim, que vocês lembram? Tragam mais. Ai, não era bem um palco, assim, mas eu assistia muito aquelas Olimpíadas do Faustão, porque tinha também quando eu era bem criança, tinha o Ah, Chacrinha, eu assistia também. que era os cantores, e as pessoas iam cantar. Eu me lembro, a minha avó adorava o Chacrinha, era um programa meio de família, assim, o Chacrinha. E aí depois veio o Faustão, acho que foi depois que ele morreu, né? Eu não sei bem qual que era a época. Mas aí já é mais pra frente, né? Acho que esse é... Porque assim, Tô dando tinha, um pulo muito se eu não me engano, era esse lance. Tinha um programa e o apresentador ia chamando os desenhos, né? As coisas que ia acontecendo, né? Uhum. É? Então vamos lá. Aí, falamos do Chaves e tudo mais. E aí tem os desenhos clássicos, né? Que eles atravessaram décadas. Não sei se vocês lembram os desenhos da Hanna-Barbera, que vem desde o Flintstones, Jetsons, até os mais antigos lá, que tem o Catatal, um monte de desenho antigo mesmo. Vocês assistiram esses desenhos? A Hanna-Barbera é a produtora. Produtora. Eu assisti esses aí todos. Eu adorava Flintstones e também os Jetsons. Eu era apaixonada. Eu gostava de assistir os filmes. Tinha filme também, né? Acho que depois tiveram filmes. Teve filme com pessoas de verdade e tinha o desenho, né? E eu tava até hoje, a gente tava comentando sobre isso, que o que eu gostava e que se fizer um link hoje em dia, que é exatamente, eu acredito, que o caminho que eu tô seguindo, que é assim, eu sou aquela pessoa que eu gosto muito do pé no chão, na terra, contato com a natureza, tipo... Mulher das cavernas, assim, né? Mulher selvagem. Mas eu também gosto muito da tecnologia, da beleza, do conforto. E eu lembro que eles representavam exatamente isso, né? Tipo, a tecnologia com o homem da caverna ali, né? Olha os desenhos que tinham lá, né? Eu vou falar pra vocês que a década de 70 e 80 foi muito dessa época da Hanna-Barbera. Então, passava tanto no Globo, SBT, Manchete. Tinha Scooby-Doo, que era deles, Flintstones, Jetsons, Capitão Caverna. Que mais que tem deles aqui? Smurfs, Zé Colmeia. Tudo do Hanna-Barbera. É que a gente não sabia de quem que era a produtora de fato, né? A gente poderia ver, por exemplo, lá Looney Tunes, né? Aí sim, né? O Papaléguas e tudo mais. O Hanna-Barbera é esses clássicos aí. Que até eu trago uma percepção de hoje, pra gente jogar na roda aqui, desses desenhos especificamente que eu falei, eles eram desenhos de uma comédia clássica, né? Esses mais antigos, assim, eles tinham aquela coisa de diversão, de fazer rir, de situações de pega-pega, de fugir, né? Como Tom e Jerry, essas coisas assim. E alguns deles tinham umas mensagens um pouquinho mais profundas, que eu sinto que é os Jetsons, por exemplo, né? Os Flintstones, que eles brincavam com essa analogia de mundos, né? O Scooby-Doo também. Era uma aventura o Scooby-Doo, né? Agora o Jetsons com os Flintstones, eles tinham essa ponte de mundos. Já os Jetsons, eu percebi que eles falavam muito de todos esses aparatos tecnológicos e recursos e naves e TVs e videoconferências, mas no fim das contas, a mensagem que eu via é que o essencial, né? O essencial que sempre retorna ao básico, o essencial. Eles queriam aquilo que era o mais intrínseco do ser humano. Sim, e o Scooby-Doo, eu sinto que às vezes traz também essa linguagem dessa ponte entre mundos, porque que tinha aventura, mas trazia muito essa questão do mistério, né? Porque sempre tinha algo a ser desvendado ali, que meio que parecia um fantasma, mas às vezes era outro ser humano que tava com uma máscara, disfarçado e pondo medo nas pessoas. Tipo, isso aí foi uma reflexão muito interessante que a gente tava conversando hoje, que essa questão do vilão sempre tinha uma máscara. É verdade. O vilão sempre usava uma máscara. Então, olha a simbologia que tem por trás disso, né? É verdade, é verdade. O que vocês sentiam? Eu lembro, assim, que tinha... No meu tempo, né, que eu escutava também, né, tinha a Pantera Cor-de-Rosa, a Corrida Maluca, que eu adorava a Corrida Maluca, os Thundercats, né, qual que era aquele outro do... Nossa, a gente viu até um pedaço dele, o He-Man, né? He-Man, clássico. Clássico, que trazia aquelas mensagens também, que às vezes eram uns desenhos, assim, que
que me deixava pensando. E tem outros que era assim, um passatempo mesmo, aqueles de corridinha, né, de papaléguas e não sei o quê. Tinha uns que faziam com que, pelo menos para mim, assim, que às vezes eu ia brincar com os meus primos e a gente escolhia os personagens e brincava. E a gente continuava aquele desenho animado na vida real. Porque eu sempre fui de família grande. Exato. Então eu lembro, assim, dos Thundercats, cada um era um. Os Smurfs, cada um tinha uma aqueles, né? Cada um tinha a sua personalidade. É uma tribo, né? Uma tribo. E aí, é o Zangado, e é o Dorminhoco, e é o isso. E aí aquilo ia ficando. E se estendia para a escola também. Perfeito. Né? Tinha uma certa forma, eu não vou dizer bem bullying, mas era uma certa forma de dar apelido, de chamar o outro, trazendo essas personagens dos desenhos também. É uma questão da tribo, né? Isso daí é uma coisa que me pegou na época também, me atraiu. E hoje também, às vezes, eu me percebo gostando de coisas assim. Nesse sentido de, por exemplo, de grupo de pessoas, grupo de amigos, tribo, a galerinha. Então, por exemplo, né, quando a gente vê esses desenhos que tem grupos, né, ursinhos carinhosos, o que mais que você falou aí que tem os grupos? Os Smurfs. Smurfs. Era do time, né? O próprio Caverna do Dragão, e eles têm... Você fica, né, apegado, assim, àquelas personalidades, querendo conhecer mais deles, e sabendo que são a sua galera. E olha que interessante, até mesmo na escola, pelo menos na minha época, eu lembro que tinha uma época que tinha os grupos na sala de aula. Então, por exemplo... e às vezes a gente dava até nome. E aí eu queria fazer parte do grupo das Powerful, sei lá, não sei o que lá, que as meninas faziam. E então, existia isso também, né? É como se fosse uma réplica lá dos desenhos, né? De fazer parte de um grupo. Tinha muito dessa galera, né? De pertencimento. Eu faço parte desse coletivo, dessa galera, dessa turminha. Tem mais... o Capitão Planeta mesmo tem isso aí, né? Que mais de desenhos que tem isso? Até o próprio Scooby-Doo também, que eles são um time, né? Isso. Não é o Thundercats. Aquele outro Thundercats é uma família também, né? Thundercats era dos gatos, né? Mas aquele outro que tinha o o Mestre dos Magos. Esse é o Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Esse também, que era um bando de criança que tava sempre correndo. Os arquétipos bem clássicos. Exato. E eu me lembro de brincar, assim, de Caverna do Dragão. E cada um era um. E aquilo era assim... Era aquilo pro resto da vida. A gente não trocava de personagem. Olha que legal. Era uma identificação, assim, que dava. Eu não fiz o link, né? Então, tinha a turminha. E hoje, quando eu vejo algum seriado que tem esse grupo de pessoas que eu vou me apegando a essa galera, eu fico bem atraído. Tipo assim, às vezes quando eu assisti Band of Brothers, né? Que é um seriado de guerra, né? Da HBO. Ou até Sense8, ou até... Qual mais que tem esse daí? Que é um grupo de pessoas que estão sempre junto. O Away tem a galera lá do Away, né? Que são... Eu gosto de ver essa evolução. Sex Education. Você fica apegado naqueles personagens, né? Todo mundo odeia o Chris, essas coisas assim, que tem sempre aquela turma. É muito legal ver a evolução deles, o que vai acontecer. E também, se a gente lembrar, né, da mensagem, eu acredito que tem uma conexão isso de cada geração, o que a consciência daquelas crianças estava pronta para receber naquele momento, Perfeito. né? Qual era a mensagem subliminar que estava sendo ali mostrada, inserida para a gente levar adiante, né? Então, tipo, essas questões do bem e do mal, de sempre ter um vilão, de ter alguém que vem e que salva, né? De alguns que tinham essas conexões com a natureza, de mostrar esse lado todo. Então, sempre tinha esse contexto, né? Ou então, eu lembro desse Mestre dos Magos, que ele surgia do nada, assim, aqueles, né? Que era um início de espiritualidade, vamos dizer assim, né? Da onde vinha o Mestre dos Magos? Ele vinha para dar a instrução e o caminho. Era ele que sempre mostrava por onde que eles iam sair e chegar, né? De volta, enfim, para abrir lá o portal.
E olha, que reflexão interessante. Ouvindo vocês falar, me veio aqui, né? Porque isso que a gente está vivendo hoje, toda essa nova era, essa geração que a gente está voltando o olhar para o coletivo, e se a gente olhar lá para trás sobre essas coisas que a gente assistia e ver o quanto que isso estava presente no que a gente estava assistindo, nos desenhos, isso é como se fosse a luz daquela época que a gente está conseguindo trazer à tona agora, através de um olhar mais para o coletivo, de um olhar mais olhando no sentido assim, de ver que a gente é um só e que a gente tá todo mundo no mesmo planeta e que a gente tem responsabilidade, e que a gente pode trabalhar junto, valorizando a individualidade de cada um, mesmo que naquela época lá atrás isso não foi valorizado, hoje em dia isso está vindo à luz. Então isso é muito legal. E ao mesmo tempo olhar para a sombra daquela época também, como a gente trouxe no comecinho, que é essa hipersexualização, que é algo que ainda está obscuro e que muita gente está tendo que voltar lá atrás e trabalhar essas questões de sexualidade, de repressão do feminino. Então eu sinto que tanto a sombra quanto a luz daquela época, ela tá vindo à tona agora. Pra gente olhar, né? Com essa questão da nova era. Quando a gente tava assistindo agora de pouco, né? Pra nos nutrir desse saudosismo, né? Ursinhos Carinhosos, né? A gente colocou para ver um episódio ali. E os Ursinhos Carinhosos, eles tinham muito... Meu preferido. Essas mensagens de como trabalhar juntos, né? Como fazer coisas juntos, resolver desafios juntos, com a soma desses poderes, dessas individualidades de cada um, né? Sabendo que cada um carrega algo único dentro de si. Mais uma coisa assim legal que muita gente fala hoje sobre esses processos de cura é sobre a gente acessar o nosso centro de poder, que é o nosso coração, pois né? Que tá ali no meio, entre 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores, e acessar o nosso coração, que é o nosso centro de poder. E os Ursinhos Carinhosos já tava trazendo isso lá naquela época, falando sobre a nossa individualidade, falando sobre as virtudes que a gente tem dentro do nosso coração, e que isso, na verdade, é um simbolismo de poder, né? Tinha desenhos assim, ó, desenhos que eram hiperestimulantes, né? Aquela corrida de gato e rato, aquela corridinha, aquela batalha, aquela lutinha, que deixava, hiperestimulante, aquilo lá me deixava um pouco tenso. Tinha alguns desenhos que me deixavam um pouco tenso mesmo, assim. Desses clássicos antigos até, que fica esse negócio de perseguição, e pega e quase, o outro vai. Me deixava um pouquinho assim. E tinham outros desenhos que eram mais relax, tipo Ursinhos Carinhosos, é uma aventura. E já vai para outro lugar. E tinha outros desenhos que eram ainda mais na pura aventura mesmo. E né? com enigmas com ainda, enigma, né? Pra desvendar, Tintim, pra achar. Mundo de Bob, né? Essa coisa da vida real e que você vai acompanhando o Cavalo de Fogo, que você fica assistindo como se fosse um épico ali. Né? Tem um certo drama. Total. E essa questão também de eles... Eu lembro, assim, de me identificar, às vezes, o Tom e o Jerry. Eu me lembro que, às vezes, eu tinha uma raiva daquele rato. Não dá. E aí, de vez em quando, ou o Pica-Pau, assim, quando era esses que eram muito clássicos, Muita né? confusão, assim, né? Nossa. Muita confusão, mas como que estão sempre arrumando confusão e se dão bem? E aí eu adorava quando se davam mal, assim, eu ficava lá torcendo. Era uma coisa assim, tipo... Quando eu olho pra trás, quanta inocência, assim, a gente vivia aquilo, né? E aquilo, assim, tava muito presente, assim, no desenvolvimento da nossa personalidade, porque não tinha nenhum adulto ali falando ou dizendo alguma coisa, a gente tava ali sozinho, recebendo aquelas informações, aquelas influências, e aquilo a gente, vamos dizer assim, aplicava, né? Porque vinha aquelas mensagens. Eu me lembro aquela corrida maluca que tinha cada carro era diferente, cada pessoa era diferente, e aí sempre tinha os trapaceiros que sempre se davam mal e às vezes conseguiam, e cada um do seu jeito, com as suas ferramentas. Tinha uma coisa assim que mostrava a individualidade, mas também
o bem e o mal, né? Sempre tinha A essas dualidade, duas né? forças de dualidade. Nossa, não fazia a gente começar a ficar muito mais dual? Isso é certo, isso é errado, isso é ruim, esse daí é ruim, esse é feio, esse faz mal. Não quero... Criava muita separação disso, né? De treinar, de falar, olha, esse daí tem o narizão. Esse daí Esse tem o narizão, orelhão, né? esse daí é a bruxa, malvada, não sei o que, esse daí é ruim. Sim. E isso que você falou também sobre a adrenalina, né? Sobre deixar a gente nesse estado. Esses dias eu fui assistir... Eu tenho um sobrinho que ele tem 6 aninhos. E ele tá bem nessa fase agora, que ele tá saindo dos desenhos mais fofinhos. E ele tá gostando de uns desenhos assim, meio... E aí esses dias eu tava lá na casa dele e ele falou assim, ô titia, vamos assistir comigo os dinossauros, que é o desenho do Jurassic Park. E na Netflix tem, tipo assim, uma sequência assim, de muitos episódios do Jurassic Park. E eu falei, tá bom, vamos assistir um. Aí a gente foi assistir, e aí eu assisti um. Aí ele falou, vamos assistir mais um? Eu falei, vamos. Acho que era meia hora cada episódio. E eu me vi com vontade de querer assistir. É tipo aquela coisa assim... Nossa, eu quero assistir mais, eu quero continuar. Eu sentia isso dentro de mim. E eu acho que isso é um ponto de atenção para quem tá em casa, e quem tem filho, quem tem sobrinho. Se propõe, às vezes, a assistir o que as crianças estão assistindo. Só porque, assim, quando a gente é criança, a gente assiste aquilo, a gente sente essa sensação, mas a gente nem sabe se isso é bom, se é ruim, o que é. Se isso depois vai me deixar uma criança mais agitada, Grava mais irritada. E tudo isso fica ali registrado, né? E aí, um convite que eu trago é, às vezes, você assistir junto, porque a gente já consegue ter mais sabedoria ali, mais identificação do que é aquilo que a gente tá sentindo. E eu vi que eu não queria parar, eu queria saber qual que era o próximo, qual que era o próximo, qual que era o próximo. Eu falei, opa, olha só, se isso tá causando em mim, que sou uma adulta, imagina numa criança. Não, total, né? Porque as crianças, elas já têm isso, né? Na formação do cérebro ali, de repetir. Eu lembro quando eu li a história para minha sobrinha, eu lia toda noite, tu tinha que ler a mesma história. E por mais que eu já soubesse da história, ela já só contava umas frases, ou já pulava na frente falando. Ou seja, o quão já tá ali dentro da cabecinha as falas, ou as imagens, e a mensagem ali, né? Então, se voltar lá atrás, a gente... olhando com essa consciência de hoje, o desenho do passado, e a gente não se dava conta das mensagens subliminares que a gente vê hoje. Então, acho que isso também não acontece hoje em dia, né? Nossa, demais. Também tem mensagens vindo ali que, se não tiver um adulto ali para dar uma filtrada, para orientar um pouco, ou conversar mesmo sobre aquilo, saber qual é a da criança. Eu faço isso com a minha sobrinha, assim, para verificar, assim, como que ela tá interpretando aquilo, como que a criança está recebendo aquilo, né? Porque, às vezes, é bom, interte, né? Deixa um tempo lá, se livra, dá tempo de fazer uma coisa ali ou tal. Só que eu lembro daquela Peppa Pig e a galinha pintadinha, eu não sei o que. Tem umas coisas lá que ficam no repeat lá, repetindo. E é só para perder tempo, para passar tempo para a criança se ocupar ali. Então, veja o que está desenvolvendo no cérebro daquela criança, né? Exato. Qual é a criatividade que está sendo ali, a imaginação, novas conexões, imaginação e coisas. Está ali naquele repeteco. Valores, né? Às vezes nem valores está ensinando, né? Isso no Brasil teve uma coisa muito boa na nossa época, não sei se nas suas também, né? Mas assim, que na TV Cultura era um poço de conhecimento, de autoconhecimento, porque tinha Castelo Rá-Tim-Bum, tinha Lucas Silva lá, Mundo da Lua, que eram coisas que tinham esses elementos que eu falei pra vocês, né, de turma, de galera, e tinha contação de história, tinha alquimia, tinha imaginação. Tinha aquele do Marcelo Taz também, que ele ensinava umas... É do Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra? Senta que lá vem história, né? Não, tinha o professor X. Que ele explicava umas experiências malucas, eu adorava assistir. Isso era realmente, esse daí é uma coisa que dá pra gente assistir e entender que aquilo lá é espiritualidade pura pra criança, de uma forma muito bem colocada. O que vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum? Você falando sobre a TV Cultura, eu resgatei um desenho que eu gostava muito de assistir, e hoje em dia eu vejo o quanto que deve ter de profundidade nesse desenho. Eu fiquei até com vontade de olhar de novo.
Eu acredito que o nome era Os 11 Monstrinhos, alguma coisa Não assim. sei, não conheço. E era legal porque cada personagem era um monstro. E eles eram feinhos. Eles não eram, tipo assim… Eles eram fora do padrão, vamos dizer assim. Não é que eram feios. Eles eram fora do padrão dos desenhos fofinhos. Então, um tinha, sei lá, um olho só. Tinha formas engraçadas. E cada um tinha uma personalidade diferente. Então, isso é muito legal também sobre trazer essa questão de não ter uma forma padrão para ser fofinho, para ser bonitinho. Exato. Sabe? Eu acho que isso também Inclusivo, traz muita reflexão hoje em dia, porque a gente vê as crianças, né, que já estão vindo, né, as crianças atípicas. Eu acho que é um olhar para a gente trazer para aceitação cada vez mais dessas crianças, para que elas sejam acolhidas, né, nessa geração, porque eu tenho certeza que elas estão trazendo algo muito especial que a gente ainda não está conseguindo acessar. Com certeza, é. E, por exemplo, essas questões agora, falando também de espiritualidade, né? Quando vinham esses mágicos, esses bruxos, isso, aquilo. Hoje em dia, esse é um assunto tão normal. A gente fala disso, a gente desenvolve telepatia e a gente tá aqui correndo atrás para desenvolver isso tudo. Naquela época, já estavam lá mostrando coisas assim, só que a gente não falava sobre isso. Não falava. A gente não estudava sobre isso, ou não experienciava essas coisas. Hoje em dia, olha como que já tá, né? Então, tipo, agora já vem e aos ETs, e as naves, e não sei o quê. Tipo, eu nunca fui uma criança que gostou de Star Wars. Mas tem um monte de adulto, né? Nem precisa nem ser criança, é adulto. E por aí vai, Senhor dos Anéis. E agora mudando um pouco, eu sei que a gente tá falando de desenho e tal, mas trazendo essas… como que chama, né? Etiologias? Simbologia? Trilogias, né? sim. Tipo ali, o Harry Potter, que tem todas aquelas bruxarias e essas coisas assim. Então, tipo… O quanto que isso também já foi evoluindo e já preparando essas crianças de hoje, dessa geração, né, alfa agora e tal, elas já falam sobre isso, elas já fazem magia, elas já conversam. E a gente tava ali, eu lembro de estar ali conversando com meu amigo imaginário, uma coisa assim que às vezes não podia nem contar, não falava pra ninguém, era só uma coisa ali entre eu e meu amigo imaginário. Agora imagina isso, 20 anos, 30 anos atrás… O que eles estavam fazendo, né? Eu anotei algumas coisas aí do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, do Mundo da Lua. E olha que interessante. Por exemplo, no Castelo Rá-Tim-Bum, eles falavam de magia, alquimia, mitologia, ciência, poesia, meditação. E os personagens poderiam ser classificados como arquétipos até. Por exemplo, o Nino, que era aquela criança adulta, né? Que era vestida de criança, era o iniciado, o aprendiz. O Dr. Victor era o alquimista, o sábio. A Morgana, que era a bruxa, né? A feiticeira, que trazia ancestralidade. A Celeste, que era a cobra. A natureza, né? O Etevaldo, o extraterrestre. É verdade. Olha que coisa incrível que tinha nesse contexto. Olha quantos elementos. Universo. Já no Mundo da Lua, eu coloquei aqui também, ele tinha um gravador. Lembra? Que ele fazia viagens imaginativas através daquele gravador dele, como se ele canalizasse mundos internos. E aí a série tinha esse negócio de mostrar a importância do tempo com ele mesmo. Ele tá no espaço dele, criando dentro da imaginação dele e curtindo aquele momento. É tipo o que a gente faz aqui no podcast, tipo assim, ó, estamos começando mais… É tipo o Lucas Silva e Silva. Eu lembro até hoje, né, que ele falava… Terra, Lucas Silva, começando mais um Mundo da Lua. Que coisa mais… é espetacular isso, assim, é muito legal. Eu adorava assistir Lucas Silva e Silva. Gratidão, será que não né? influenciou vocês lá naquela época? Olha aqui vocês hoje. Vai saber. Na nova era, num outro formato. É verdade. Passando a mensagem. Agora, por exemplo, eu trouxe também algumas simbologias, né, desses desenhos clássicos, só pra gente passar já já que a gente tá falando dessa simbologia mais direta, né? Se a gente pensar que o desenho do He-Man, tinha o desenho do He-Man e o da She-Ra. Então olha que interessante, já tinha os dois arquétipos. Não era só o guerreiro, tinha a guerreira. E sempre no final, ele tinha uma liçãozinha de moral bem direta. Ele olhava pra tela, assim, não sei se vocês lembram, quem tá escutando aí.
No episódio de hoje, aprendemos que não é bom caçoar do amiguinho, que não sei o que, uma coisa assim, né? Tinha sempre uma moral, assim. Uma moral direta, né? Direta. E aí, ele trazia muitas dessas lições, e aí aqui também ele tinha os poderes, né, de se transformar, de acessar algo que pode ser colocado como o seu eu superior, né? A sua essência, o seu maior potencial. Quando ele pegava os poderes de Grayskull, eles nunca... E é curioso, porque eles não conseguiram traduzir o Grayskull, né? Tipo a caveira A criança cinza. não sabia do que era, só falava, né? Pega os poderes de Grace. Aí ele Eu nunca conecta assisti com a He-Man, força mas eu ancestral. Ele conecta com a força da caveira cinza. Olha que legal, que é a ativação dessa consciência superior dele. E ele era o que era o Grayskull? O que era? Era um castelo antigo. Era um castelo antigo que era o ponto da sabedoria ancestral dele, a fonte do poder dele. E ele era um príncipe na vida comum. Quando ele despertava, ele era tímido. Lembra? É verdade, ele era pequenininho. Assim. Ele era tímido, ele era todo assim acanhado. E aí, quando ele acessava aquilo lá, ele estava no seu potencial máximo. Já a She-Ra já pegava a mesma energia no equilíbrio feminino, mostrando que o poder espiritual não é exclusivamente masculino. A She-Ra, ela era do He-Man? Às vezes tinha um crossover, mas tinha o desenho da She-Ra e o desenho do He-Man. Eles se encontravam. Ai, Esse que legal. desenho era Eu queria muito assistir. bacana. A minha mãe fala muito desse desenho, ela fala muito do Thundercats também. Eu não cheguei a pegar essa geração do Thundercats, nem do He-Man, nem da She-Ra. Mas hoje eu assistindo ali um pedacinho, eu achei muito legal a mensagem que ele dá no final. Eu falei, nossa, isso é muito adulto. Tipo, é um negócio de consciência mesmo, né? Consciência, E os Thundercats também, se tu for olha olhar hoje em dia, né? Que eles miravam e acessavam aquela luz, e acessavam aquela força de outra dimensão. E eles já eram gatos, né? Eles já nem eram nem Tribo de felinos. Já eram tribo de felinos. Tudo siriano. Ó, Então. eles tinham arquétipos totêmicos que falam aqui, né? Leão, pantera, o tigre. E aí, essa espada, você lembra da espada que tinha um olho, né? O que é a espada dele? Que dá a visão além do alcance. A clarividência. Ele conseguia interpretar, né? Ter esse acesso dessa visão espiritual para poder resolver as coisas. E aí, esse Lion também, ele era o líder e ao mesmo tempo o aprendiz, né? A jornada do herói dele ali. E tinha o Mun-Ra, que representava o lado sombrio da espiritualidade. Um sacerdote corrompido. Nossa. Sustentado por feitiçarias e energias densas. Que representa o desequilíbrio a esse apego ao poder, porque ele era poderoso. E todos eram ali, né? Então, olha a metáfora que tinha de tribos conscientes e forças desequilibradas. Que coisa legal. Muito legal mesmo. Eu tinha o tanque do Thundercats na época, quando eu era criança, era caríssimo. Eu atormentei meus pais pra dar pra mim aquele Thunder Tank. Nossa, meu cara. Eu me lembro que a gente tinha a espada. Tinha espada também. A gente tinha lá no sítio. Que legal. Eu tive o ursinho carinhoso. Que tinha arco-íris na barriga por causa do meu nome. Eu sei que muitos que nos escutam devem estar falando assim, nossa, mas se for falar de autoconhecimento, tem que falar dos Cavaleiros do Zodíaco, do Dragon Ball, que são... Eu, particularmente, eu não fui muito dos animes, desses japoneses, assim, mas o Cavaleiros do Zodíaco me pegou. Que foi aquela jornada dos arquétipos astrológicos lá, né? Então, aqui eu anotei aqui também falando sobre o Cavaleiros, né? Que cada cavaleiro representava virtudes espirituais e energias dos signos, das casas, né? Astrológicas. E as batalhas pareciam mais iniciáticas do que físicas. Por exemplo, Shiryu ficava cego e aprendia a ver como um coração. Profundo isso. E aí, também, a armadura deles era uma coisa que não era parte deles, né? Ele vinha como um acessório espiritual. A armadura vinha, assim, pra eles virarem, despertar aquela energia divina interior deles. Nossa, né? Quase que um guia. Corporação eles até. tinham o Cosmo, que era a metáfora direta pro Prana, ou força espiritual, que eles tinham o poder, tanto do Dragon Ball, o Street Fighter, né? Que eles concentram essa energia e vital, né? O Chi, Prana. Isso. E que mais, assim...
Eles lutam por Atena, deusa da sabedoria, símbolo da consciência. Nossa, uau. Né? E tem muitos, né? Tem muita coisa falando dessa iniciação e tudo mais, o Dragon Ball, das 7 esferas que são ligadas com 7 chakras, de repente, que são espalhadas pelo planeta como se fossem pontos energéticos. Tem uma coisa muito profunda que dá pra gente fazer episódios exclusivos falando de cada desenho. Comenta aí se você quer episódios da gente comentando filmes, desenhos, séries com profundidade, porque a gente gosta muito desse universo. O meu primeiro trabalho foi numa locadora, né? Não sei quem não sabe dessa história aí. Foi meu primeiro trabalho. E eu lembro que, assim, registrado mesmo, tudo certinho. E eu lembro que quando eu entrei na locadora, eu adorava, porque desde que a gente era adolescente, minha mãe já tinha o hábito de ir lá e locar 5 fitas na sexta-feira e pagava R$2 cada uma, tinha que rebobinar e a gente adorava. Era tipo a programação, a gente passava o final de semana inteiro assistindo filme. E minha mãe gostava muito de trazer pra gente alguns filmes reflexivos na época, falando, e no final falava assim: qual que é a moral? Boa. Qual que é a moral desse filme, Olha dessa história? Bom. E minha mãe era educadora também, né? Então, eu acho que isso trouxe um valor muito legal de trazer esse olhar mais analítico para obras, né? Porque são tudo representações, é o teatro da vida sendo representado ali numa tela. Eu acredito que são coisas que tanto a nossa vida aqui influencia nessa criação, quanto aquela criação influencia na nossa vida aqui, né? Então, como que a gente pode aprender, né, sobre isso? Então, se você quiser saber mais sobre comentários de filmes e séries e livros, comenta aí que a gente vai fazer mais. Imagine um episódio inteiro só sobre, de repente, o Fantástico Mundo de Bob, não sei, ou de repente o Cavaleiro do Zodíaco. Eu quero assistir o Cavaleiro do Zodíaco agora. Tem versões modernas agora. Cavalo de Fogo, aquelas histórias. Nossa, Cavalo de Fogo. Era muito incrível aquilo. A gente brincava lá no sítio, tinha os cavalos de verdade ainda. Nossa, era muito bom. Cavalo de Fogo, ele pegava num lugar que trazia a mulher como a heroína, né? Olha. É lindíssimo esse desenho. Lindo esse desenho, as músicas. Até hoje, às vezes eu me emociono de cantar, assim, de estar ali vivendo, cavalgando e nossa. Ela viajava entre mundos também, né? Mundos. Que lindo. Tipo uma Amazona. Só que é adolescente, né? Uau. Não, é maravilhoso isso aí. Eu acho muito legal. Então, até voltando, o que eu sentia naquela época, assim, desenhos como esse de aventura, de grandes histórias épicas, eu acho que me estimulava muito. Era muito gostoso viver isso e querer viver essas aventuras imaginárias. Diferente de muito Jaspion, Changeman, essas coisas que era lutinha. Então, se via aquilo lá, eu via as crianças que assistiam muito isso, queriam ficar lutando. Brigando, Fazendo lutinha. Correndo, desviando de bombinha. Uma coisa assim. Mas outros que são mais... Que gostavam, por exemplo, o Snoopy mesmo. Tem muito drama no Snoopy. Drama, filosofia de vida, Não né? tem? Show. Você lembra do Snoopy? Contemplação, claro, adorava o Snoopy. É verdade, né? É um desenho contemplativo, né? Total. Um desenho relaxante, gostoso. E eu lembro do Charlie Brown e Ele chorava, né? Das dinâmicas que eles tinham. Nossa, era muito gostoso. Eu lembro que tinha essa coisa, né? De chorar, emocionar. Fala mais aí desse desenho, eu não lembro. De ser criança, assim. E eles estavam sempre ali na escola, no bairro. E aí tinham as briguinhas, assim, lá entre eles. E o Snoopy, assim, tipo, passava e... na dele, nem dava bola, assim. Às vezes ele ignorava os dramas das crianças. E aí elas, às vezes, iam atrás dele. Enfim, eu lembro, assim, de ver ele sentado, olhando pra lua. Em cima da casa, ou da casinha dele, ou da outra casa, assim. Eles ficavam ali de boa, conversando. Era uma coisa tão simples. E assim, gostosa, que tu ficava ali olhando. E aí, quem que não tinha um cachorro? Eu tive um cachorro com o nome de Snoopy, claro. Né? E aí, queria que fosse igual aquele Snoopy. Nunca, né? O cachorro também tem essas personalidades. Mas inclusive, ele reflete a nossa, né? colocava o nome, né? Pra tentar. Que legal. Desses daí que são legais, assim, que vocês gostaram, o que mais que temos aí? Eu anotei também o Doug Funny. Eu lembro. Doug também eu é era legal. muito novinha, mas já era. Eu lembro que o Doug Funny ele já tinha uma temática mais adolescente, assim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo profunda ali, né? Mostrando, por exemplo, às vezes o bullying.
a perseguição que às vezes acontece na escola, né? Eu e o Lucas, a gente tava falando sobre isso esses dias. A gente tava voltando para casa e eu vi algumas crianças saindo de escola, assim, dava pra ver. É um bairro simples, saindo de escola pública. E eu estudei a vida inteira em escola pública. E aí a gente vê quanto que às vezes é um ambiente tão hostil, né? Muitas escolas públicas que mantêm essa metodologia bem arcaica ainda, né? Bem, vamos dizer assim, que repreende, né, a criatividade, que não estimula a identidade de cada um. Então, você vê que é um ambiente tão hostil ali para a expressão daquele ser, né? Expressão para o desenvolvimento, né? Individualização. Exato. Porque ali tu tem que estar mais parecendo igual. Se defendendo. Seguindo uma tribo. Que ou tu é líder ou tu é um seguidor, né? Que isso, os desenhos já mostravam. E a vida hoje é assim também, né? Ou a gente se coloca como um líder. Às vezes a gente não tem esse perfil de líder natural, como umas crianças têm. Não gosta do que aquele líder tá fazendo, mas para não ficar ali solto, disperso, sem pertencer, tu acaba indo, Maria vai com as outras, né? Que nem a gente dizia. Mas às vezes tu nem sabe o que tá acontecendo, o que tá fazendo. E hoje em dia, com o advento da internet, quais os pais que têm esse controle de saber o que as crianças estão fazendo? Porque a gente sabe, né, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil teve essas coisas de armas, de ter mortes em escolas, meus amigos estavam contando semana passada de coisas de nazismo, colocando isso em escola e... Suicídio, de onde vem essas coisas? Nossa. Que filtro tem aí? Então, quando aparece algum tema assim que está refletindo o espelho da consciência da criança, que mostra bullying, que mostra uma coisa, será que ele estimula as pessoas se colocarem nesses papéis ou ele faz refletir para que possa ser diferente daquilo? Por exemplo, quando você vê um Doug Funny, tem lá o cara do bullying. Quando você vê o Todo Mundo Odeia o Chris, tem o carinha lá, como que chama? O Ruivinho lá, que sempre batia no Chris, sempre perseguia o Chris. Será que isso faz algum valentão querer ser aquele valentão? E tomar esse arquétipo pra ele e falar, olha, tem isso aí, eu vou dar uns tapas ali no mais fraquinho. Ou eles conscientizam? Eu acho que isso é aquela questão do quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque eu acho assim, depende em que fase da vida isso aí tá sendo mostrado. E aquilo que eu falei antes, né? Trazendo qual é o filtro que os pais estão colocando ou estão conversando com as crianças para ver onde é que elas estão interpretando, de que lado elas ficam, como elas se posicionam. O que elas sentem quando elas assistem algo. O acompanhamento é bom, né? Esse tipo de acompanhamento, porque assim, normalmente... E eu vejo muito isso, às vezes, essa é uma terceirização do tempo, né? De estar ali, tu não tá ali com a criança, tu terceiriza aquele tempo, ela tá ali se entretendo. Ou a própria escola, enfim. Mas e o quanto de cuidado, e eu acho que isso não cabe só na criança, vem antes, vem dos pais. Os pais terem essa consciência, porque os meus pais não tinham. Eles nem sabiam o que a gente estava vendo, onde a gente estava brincando, o que a gente estava fazendo. Só se chegasse em casa para jantar, tava bom. E tu acha que eles perguntavam do que vocês brincaram, o que vocês fizeram, não sei o quê. Nada, sabe? Tipo, será que hoje tem isso? Eu acredito que isso vem dali, porque eu também já trabalhei em escola infantil uma vez, e eu lembro, assim, das crianças serem o reflexo dos pais. Total. Trazerem Muito. os dramas da casa, os medos, as ansiedades, as coisas que estão acontecendo. Qualquer mudança que dava lá, refletia lá na escola. No comportamento daquela criança, ou de chamar atenção, ou de não querer chamar atenção. Ou era um extremo ou era o outro, né? Tipo... A escola queria que ficasse no meio termo ali, aquela criança saudável, que faz o que tem que fazer, que tá junto, que não briga, que não desentende. Sim. Mas tinha os extremos, sempre tem, né? E às vezes vê até esse papel, por exemplo, que nem a gente tá trazendo aqui,
o quanto que é importante a gente se divertir. Então, pensando como uma criança, é importante para aquela criança ela ter um momento de entretenimento, de diversão também, talvez ali um tempo de tela, porque tudo isso é nutrição, tudo isso vai nutrir a consciência, vai nutrir a personalidade que está sendo criada ali, mas sempre com esse ponto, né, de tipo, será que o tempo de tela, ele só é uma fuga? Porque tem muita criança que, como um mecanismo de defesa e de anestesiamento para não lidar com aquela realidade que ela tá passando, às vezes ela vai comer muito, às vezes ela não vai querer comer, às vezes ela vai querer dormir para não lidar com aquela realidade, às vezes ela vai querer ficar muito na TV, às vezes ela vai querer ficar muito tempo na rua porque ela não quer voltar para aquela casa, para aquele ambiente. Então tudo é reflexo, né, do que tá se passando dentro daquele mundinho interno, né? Total. Como será que ficou gravadinho aqui aqueles símbolos tão fortes dos desenhos, né? Por exemplo, a gente viu hoje, né, Tartarugas Ninja lá. Eles amavam pizza, né? É tão gostoso ver eles comendo pizza que dá vontade de comer pizza. Não é? Às vezes um outro símbolo que possa ter em outro desenho também, você começa a querer viver aquilo, comer aquele hamburguinho, ou de um ponto positivo até, de repente, né, o Popeye, né, e te ensinando a comer espinafre. Aí é bom. A Magali vai comer melancia. Melancia. Tem uns, né? Você sabe que essa história do Popeye, eu ouvi, eu não sei se é verdade, se alguém soubesse se é verdade, comenta aí. Mas eu ouvi uma vez uma história falando que na época… Porque o Popeye é um desenho muito antigo, né? Muito eu acho antigo. que ele é da época até da Segunda Guerra Mundial, ou da Guerra do Vietnã, alguma coisa assim. Ele é bem antigo. E naquela época… Por exemplo, crescia muito espinafre, era como se fosse uma praga. Crescia muito em determinadas regiões. Então, eles criaram um desenho para mostrar que o espinafre, ele trazia essa força. E ele era tipo… E era enlatado, lembra? Que Enlatado. apertava. Isso, coisa. ele era E tipo abria. um soldado, alguma coisa assim, não era? Marinheiro. Marinheiro, isso. Então, era como se, para que os soldados daquela época se alimentassem mais disso… Foi colocado Ali. essa alimentação ali Genial. através do desenho. Eu ouvi, né? Não sei se é Faz verdade. todo sentido. Faz todo sentido. Ele ficava fortão. E aí que os homens queriam o quê? Queria ficar fortão. Come espinafre. Queria conquistar a moça, a donzela. Uhum. E aí também aí tem um lance de conquista ali também, às vezes nem tão saudável, né? De convencimento, de conquista, eu tenho que brigar. Nossa, o próprio Brutus, eu né? tenho que convencer, eu tenho que salvar. É. Sempre bizarro, salvar. né? É bizarro. A Olivia Palito, né? E já mostrando ali aquela personalidade super frágil de uma menina magrinha, né? Verdade. Quais mais elementos você acha que ficou gravado que hoje você fala, aquilo lá fez que eu gostasse daquele elemento? Tipo a pizza do pessoal de Tartaruga Ninja. O que mais? Os elementos que foram clássicos. Olha, pra mim, uma coisa que marcou muito foi o sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, é verdade. Maravilhoso, E né? aí eu lembro da fazenda, eu morria de medo da tal da Cuca, né? A Cuca, quando tocava aquela música, eu já me escondia, fechava assim. Mas eu lembro da Dona Benta cozinhando e fazendo aqueles bolos. E era a minha geração, né, isso. E eu me lembro das minhas tias que faziam. Tinha uma tia que se chamava Benta, inclusive, se chama ainda. Que demais. E aquelas coisas que eles faziam e aquelas convivência no sítio, de ir para casa da avó quando tinha férias. Contar a história. E aquela vida no sítio, né? E isso me influenciou bastante, assim. E aí era numa época também que na escola eu lia Monteiro Lobato. Então daí também saiu do livro e colocaram na tela. Maravilhoso. Me lembro assim, ó, de sair correndo da escola às 5h15. 5h30 começava, era o tempo de assistir o sítio, comer uma coisa e ir pra rua de novo. E às vezes a gente já ia brincar daquilo que a gente já tinha visto. Sim. Era assim, ó, real time aquilo, sabe, na minha vida. Então, me influenciou bastante. Eu não sei se para alguma realidade de criança que não teve acesso, né, a um sítio, à natureza, ou coisa assim, aquilo faz muito sentido. Mas só o fato de tu ler os livros e ver aquilo lá… Uhum. Mas olha, Sim. bom isso, porque poucos desenhos estimulavam a questão da natureza. Geralmente é ter carrinho, é ter robozinho, é luta, né? Eu sinto que o Monteiro Lobato, ele canalizou uma história, assim, fantástica, né? Trazendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque
é uma obra brasileira, né? Isso é muito forte. E ele representa tanto essa raiz ancestral de muitas famílias. Muito. Porque você falando isso, eu gostava muito de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu lembro da minha mãe gostar, tipo, Gostei. atravessou muitas gerações. Eu lembro que até quando eu era mais novinha, fizeram uma nova versão da mesma história. Então eu sinto que isso é uma coisa muito legal, às vezes, de mostrar para as crianças de hoje em dia, de falar, olha como que era, né? É um jeito de contar a história, porque se a gente olhar para os nossos avós, bisavós, muita gente viveu esse contexto, né? Com certeza. Era um negócio, pensando agora assim, o conteúdo era tão diário e abundante, assim, nesses desenhos e tudo mais, que era difícil, assim, um episódio que todas as crianças comentavam depois na escola, né? Acho que não tinha muito isso, porque era desenho, né? É. Não ficava tanto assim, nossa, você viu o que aconteceu lá? Né? Daquele episódio de hoje? É que tinha tanta coisa, Tinha né? tanta coisa. Igual hoje em dia também, tem muita coisa. Eu vi esses dias um dado, eu não sei exatamente o número, mas assim, a quantidade de conteúdo que é produzido no Spotify, no YouTube, é tipo assim, a gente não consegue dar conta. É muita coisa que é produzida. Naquela época já tinha muita variedade de desenho, né? Então só tem aumentado, Só né? aumenta, né? Imagina agora. E eu lembro quando chegou esses desenhos que era nessa TV Manchete, né? Eu lembro que nem todas as crianças aderiam muito, assim. Não era uma coisa que todo mundo gostava. Esses que tu falou, né? Das lutinhas, daqueles que vinham com umas roupinhas, assim. E como é que era o... Não é Power Rangers. Esse é mais moderno. Mais moderno um pouquinho. Tu falou antes. Dragon Ball. Não, antes tu falou os nomes deles. Changeman. Jaspion. Isso, Jaspion. E aí vinha aqueles monstros e eles estavam naquelas naves e não sei o quê. Tipo assim, talvez por uma criança lá, né, do Oriente, japonesa, da Coreia, enfim, desses lugares, isso seja mais parte da realidade deles, né? E eu acho que eles foram bem inovadores, só que hoje com a internet pode acessar qualquer coisa de qualquer lugar, né? Não Teve tem alguns mais que fronteiras. passaram, né, de décadas para décadas. Eu vi que tem live action de Power Rangers, né? E passou de geração para geração, foi indo, né? Uma coisa que eu gostava muito também na minha já foi numa fase mais da adolescência, era o X-Men. E o X-Men, ele é antigo, né? Se eu não me engano. Não, é de 90. É de 90? Tem assim, até na Netflix, eu não sei se é Netflix, lançou o X-Men 97. Que esse X-Men que foi super legal, ele foi dessa época e ele foi um marco, porque ele era uma novela mesmo, assim. Ele é muito bom. E aí eles lançaram episódios de remake. Não sei se é remake ou são novos episódios que você acha lá, X-Men 97. Super legal. Esse aí foi revolucionário. Foi tipo assim, quando começou algo que tinha mais continuidade. Explorava mais aquele universo enorme do X-Men. Foi muito bom. Muito legal. E até mesmo assim, é como se... eu hoje em dia eu olho pra esses personagens do X-Men, é como se eu vejo paranormais ali, né? Tipo o Professor Xavier. Sim. É um super paranormal que consegue acessar a mente das pessoas, né? É uma habilidade psíquica, né? Total. Às vezes canalizar uma força da natureza igual a tempestade, né? Olha que legal. O que os indígenas mesmo trazem essa questão, né? De chamar a força do trovão, da terra, da chuva, dos elementos, da natureza. Eu acho que isso aí é uma coisa… traz um valor tão legal, assim, pra gente, se a gente olhar com mais profundidade. O X-Men, eu vejo a segregação, assim, muito legal, né? Porque tem os X-Men e os humanos. Então aí tem todo um preconceito ali que rola, né? Toda uma separação. De novo, a dualidade também, É né? bem legal esse tema. Até nos filmes, né? Eles trabalham muito bem isso aí, de querer uma vacina que mate, né? Os mutantes de alguma forma. É bem legal explorar esse tema. Maravilhoso. Esses que são mais, assim, não pontuais, né? Tem esse entretenimento rápido, né? Dos desenhinhos. Mas tem também esses que são mais tipo X-Men, ou até depois, quando começou a ter séries, né, na TV, nem vamos aprofundar muito, só vou falar sobre isso, assim, que aí começou, por exemplo, o Todo Mundo Odeia o Chris, né, essas séries de TV, né, que Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço, tudo isso daí.
Ou até novelinhas como Carrossel, né? Que já tinha uma continuidade ali, uma coisa mais profunda, né? Nossa, é mesmo. Chiquititas. Vocês lembram? Né? Novelas para crianças. Tem novelinhas do SBT que tinha, né? A Globo não tinha isso. Não tinha. Aí começou, né? Pelo menos eu achava um pouco mais legal isso daí. Eu gostava do Carrossel, eu lembro que eu gostava. Eu lembro de assistir de vez em quando. Carrossel eu não assisti, eu assisti Chiquititas, eu lembro. Então, eles começaram com essa pegada. Mas assim, pra gente ir concluindo pro nosso fechamento, assim, né? Como hoje a gente assistindo aqueles desenhos, né? O que ficou? O que a gente aprendeu? O que não foi tão legal? Como que a gente pode trazer um fechamento, assim, de cada um pra fechar esse saldo? Pra mim, o que ficou são essas lembranças, porque assim, é um resgate, né? Essas lembranças de que existe um universo paralelo que a gente não consegue ver, mas que até nos desenhos mostra. Então, pra mim, isso é muito nítido quando eu tava relembrando hoje sobre o quanto que eu gostava de assistir Ursinhos Carinhosos. A gente começou a assistir um episódio ali em cima e eu não queria parar. Eu amava. Eu lembro que era tipo um antídoto, assim, que eu colocava pra eu ficar quietinha e eu queria ficar assistindo. E ele mostra muito sobre como que existem essas outras dimensões e então é um resgate mesmo da gente saber que existe universos, existem poderes do nosso interior, que desde quando a gente era pequenininho já estava sendo mostrado ali, que talvez agora a gente está conseguindo trazer esse resgate, né? Pelo menos eu sinto isso. E ao mesmo tempo eu sinto que uma reflexão que eu gostaria de deixar para o pessoal em casa é trazer mais esses momentos de diversão. E que essa diversão, ela não precisa ser tipo assim, tá bom, então eu tô no autoconhecimento e eu tô muito aqui falando de cura e muito disso aqui, e aí eu vou, sei lá, sair pra uma balada, beber uma cerveja. Talvez não precise ir tanto por um extremo, mas simplesmente às vezes você brincar de um jogo que você gostava de brincar quando você era mais novo. Perfeito. Brincar de bola, tomar chuva, brincar de lama, de terra. O que você gostava de brincar quando você era criança? O que você gostava de assistir quando você era criança? Então, a reflexão que eu deixo, assim, é para as pessoas trazerem um pouco mais disso, porque, sabe, se essa criança gostava dessas coisas e talvez você tá deixando de lado coisinhas que ela gostava, que são saudáveis, como assistir um desenho que traz reflexões elevadas, Super eu legal. acho que é saudável a gente trazer mais o nosso dia a dia e eu falo isso pra mim mesma. Ontem eu falei pra Sol uma sugestão e eu vou trazer pra você aqui, Kai. O João Gabriel, o cantante dourado, tá aqui em casa também. Eu vou convidar nós 4 a jogar Uno hoje à noite. Tirar uma noite aí pra gente se divertir um pouco, dar risada. Olha, eu tô com o campo meu energético dolorido de tanta pancada de cura e aprendizado e coisas assim que tá assim. E nessas horas que a gente tem que elevar a frequência fazendo essas coisas. Vamos jogar Uno, vamos brincar. E às vezes essa troca, né? Essa troca de tipo estímulo é o momento que dá vamos dançar. Uma pausa pra integrar. Exato. Porque senão é estímulo atrás de estímulo, às vezes o corpo não dá conta, a consciência não dá conta. É quase que você forçar ali algo, né? Então é interessante mesmo. O que fica pra você? Pra mim, o que ficou que foi uma sensação muito gostosa, assim, de ir lá, voltar com a minha criança, assim. Parece que eu tava ali sentada com os meus primos hoje ali, a gente assistindo os desenhos. Ai, que legal. E aí, aquela nostalgia, assim, aquela coisa gostosa mesmo, sabe? De nem tá pensando, depois a gente trouxe, né, as reflexões e tal, mas no início a gente tava ali olhando pra saber como que eles falavam, o que que era. Então, assim, se permitir, assim, sabe? Ser criança de novo, ficar inocente e curtir a sensação, porque o corpo da gente, a gente guarda muito isso, né? E aí, quando eu tô ali falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, olha, eu lembrei até do Elo Perdido que eu assistia, que é um outro que depois eu vou mostrar pra vocês. É muito antigo esse, mas enfim, fica a dica aqui pra quem... Aí, ó. Como isso me influencia. E aí, quando meus pais, as pessoas, e aí, onde é que tu vai morar? Não sei o quê. Eu quero ir pra natureza. E eu quero ir pra natureza. Eu, tipo assim, da onde que vem? Não tá muito longe, né? Tipo, eu cresci, isso me faz bem. É o meio.
E aí a gente faz todo um processo, faz todo um trabalho, cresce, faz toda essa vida pra voltar lá. Eu falei, nossa, mas eu já ouvi isso lá daquele jeito, né? E aí agora a gente adulto, é como se fosse um resgate mesmo, sabe? Então, pra gente, o que ficou pra mim é isso, assim, lembrar dessas sensações boas pra reviver elas, porque pro nosso cérebro, não importa que idade que é ou que, uma sensação é um estímulo, é uma frequência, e se a gente volta, lembre das coisas boas. Vá nessas coisas, né? Esses desenhos bons, como a Sol falou, dos ursinhos carinhosos. O que te trazia conforto? Porque quando a gente é criança, às vezes podia ser um escape. A TV, às vezes, era aquele passatempo que tu tá ali e tu esquece do resto, né? Tu esquece da vida. Então, volta para esse estímulo e presta atenção na sensação do corpo, assim, para seguir mais isso, assim. O que mais te traz próximo disso, né? Esse conforto, essa alegria, essa inocência. Boa. Aquilo que estava na infância e já era de natureza algo que você gostava, pode ser hoje aquilo que é o seu propósito. Sua missão de vida, né? É isso que eu ia trazer a sequência. Então, obrigado por complementar, porque às vezes tá aí a pista, né? Tá aí a às pista. vezes a gente tá fazendo tanto trabalho, tanto desdobramento, faz isso, faz aquilo. E assim, tipo, volta lá nas raízes, né? Como que a gente foi educado, o que a gente gostava, o que a gente ouvia. A nossa personalidade ali foi formando as coisas que a gente gostava de fazer ou brincar. E eu falei... Perfeito. Até esses dias a gente fez a reflexão de lembrar o que a gente gostava de brincar. E aí o Lucas falou, nossa, é porque o meu pai me deu um computador, gente. Quem que dava computador naquela época? E é exatamente o que ele... Às vezes ele gosta de ficar, sei lá, horas na frente do computador e ele não cansa. E às vezes eu quero fazer isso e eu não consigo, porque não foi o que eu recebi. Então, pra gente ir percebendo essas nuances, essas tentativas nossas de querer se encaixar ou de querer fazer aquilo que o outro tá fazendo, porque talvez aquilo vai te levar para um caminho. Não. Lembra do teu caminho. Lembra do que você gostava, do que você fez lá atrás. Por exemplo, eu adorava brincar de terra, pegar o ovo da galinha da minha avó, escondido, pegar umas plantinhas, aí eu brincava de fazer comida com ovo, terra e plantinha. Legal. E pra mim, assim, eu acho que agora, observando, voltando esse filme na cabeça, o fato de eu gostar mais desses desenhos que tem mais aventura, imaginação, e não tanto dos de lutinha e tudo mais, isso me faz conectar como que isso me levou para um caminho da criatividade na vida inteira. Buscar profissões que são criativas, profissões que são imaginativas. Vamos criar um quadro, vamos fazer um episódio assim, vamos fazer um festival assim, vamos fazer uma música assim. Então, eu gostava muito desse negócio, tipo Fantástico Mundo de Bob, que o cara, ele tem uma cena lá com a família dele e ele começa a imaginar um outro universo, daquilo que ele entendeu. Dentro do universo, dentro do outro universo. Que coisa espetacular. Até assim, uma transição daquele tempo para esse tempo, o Bob Esponja também, eu acho maravilhoso de ter essa imaginação, essa coisa nova, essa possibilidade ilimitada que é a criatividade. Da criança não ter limites, meu. Eu posso fazer tudo com o meu poder, com a minha mente. Isso me levou num lugar muito especial. Então, daquela época, eu carrego muito desse estímulo, dessas aventuras, desses desenhos, dessas coisas que passavam na TV que foram muito nutritivas pra mim. Os enigmas. Os enigmas, é verdade. Coisas que eram assim, nesse sentido. E aí a gente deixa essa questão pro pessoal que nos assiste e nos escuta. Eu sei que agora vai ter comentário, hein? Agora vai bombar esse comentário do YouTube, no Spotify. Pode comentar à vontade, quero saber. A gente não falou de um monte. Qual é o que a gente não falou? Qual é o seu preferido? Conta coisas aí. Inclusive, queremos saber o que essa geração tá assistindo. Tipo, você que tem Vamos filho, fala pra gente o que tá rolando, que eu sei que tem coisa boa rolando. Tem muitas animações reflexivas, que é pra adulto, pra criança. Tem coisa boa. O que o pessoal tá assistindo aí? Gratidão. Hoje a gente vai jogar Uno, então. Vamos.
Valeu, até o próximo episódio. Gratidão, pessoal. Gratidão, Até o que delícia. próximo. Tchau. Beijo.